O estudo da geografia bíblica é uma das maneiras mais emocionantes de compreendermos as histórias sagradas onde tudo começou. É a matéria de vital importância para entender as histórias sagradas, como se deu os fatos no Antigo Testamento, como era a geografia do mundo antigo, ou seja, do Antigo Oriente Médio. E nós temos estudado em geografia bíblica os fatos, como se deram, quando aconteceram, e uma das importâncias da geografia bíblica é que nós temos o apoio das outras disciplinas que fazem com que os fatos bíblicos sejam verdadeiros e todos comprovados por essas outras disciplinas. Eu gostaria de ler aqui um texto da Palavra de Deus para começarmos então este assunto. Está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3 e o versículo de número 20, que vai nos dizer assim a Palavra de Deus: E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quero frisar aqui, todo Israel, de Dan até Berseba. O que isto quer dizer para o estudo da geografia? Que Dan está localizado no extremo norte da terra de Canaã. E Berseba está localizado no extremo sul da terra de Canaã. Ou seja, toda a terra de Canaã conheceu que Samuel era sacerdote do Senhor. Então a geografia bíblica ela nos traz esta clareza de entendermos qual a dimensão do que se está falando para aquele tempo, naquele momento. Vamos estudar hoje alguns montes da Palestina, alguns montes mais importantes da Palestina. Antes que estudemos os montes, quero lembrar que nas aulas passadas nós falamos sobre o crescente fértil, onde tudo aconteceu, onde tudo começou, ou seja, o berço das civilizações antigas, ali na região da Mesopotâmia, localizado ao leste da terra da Palestina e vai até o oeste da terra da Palestina, no Egito. O mundo antigo, então, está descrito na Palavra de Deus como o berço de todas as civilizações. Mesopotâmia quer dizer entre dois rios, ou seja, quais eram as principais civilizações que ali estavam nesse período. Nós podemos mencionar as maiores que ali estavam, como Babilônia. Babilônia, um dos impérios daquela região da Mesopotâmia. Mais acima nós temos, localizado para o norte, nós temos a Pérsia, também localizado na região da Mesopotâmia. E também a Assíria. Quem não se lembra da Assíria, onde a capital é Nínive, Deus envia o profeta para pregar nesta cidade. E no extremo oeste, localizado ali a noroeste da terra da Palestina, nós vamos ver o Egito, o grande Egito, um grande império egípcio ali. Nós vamos ver que o Egito dependia totalmente das águas do rio Nilo, e Salomão ali no rio Nilo, ali no Egito, ele casa com a filha de Faraó. Ali também nós temos a história de Moisés e a história de José, filho de Jacó. Então o Egito também é de grande importância para o estudo bíblico, da geografia bíblica. Nós temos também a Sírio-Palestina, uma das partes mais importantes, a Sírio-Palestina, ou seja, a região da Palestina, a terra prometida, a terra que Deus havia falado para Moisés. De norte a sul, de oeste a leste, ou de leste a oeste, nós vamos ver este pequeno espaço de terra localizado entre esses dois mundos do antigo império, ou seja, do crescente fértil.
nós vamos ver essa pequena, estreita terra da Palestina ali, nós vamos ver que 80% das histórias do povo de Deus, das histórias que aconteceram entre o povo de Deus, está exatamente localizada nesta região Sírio-Palestina, ou seja, terra prometida. Nós vamos ver ali o Planalto Central, que é o centro dos maiores fatos históricos ocorridos na Terra Prometida. Entre os maiores fatos que já aconteceram para o povo de Deus na Terra da Palestina, nós vamos ver Jesus atuando ali na região de Cafarnaum, nas margens do mar da Galileia, Genezaré, de Querite, são os outros nomes que esse mar tem. Então nós vamos ver que tudo está ali no centro desta terra, ou seja, no Planalto Central. Começa então a história de Abraão. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 11, nós vamos ver o chamamento deste homem, que Deus chama Abraão. Ele ainda morava em Ur dos Caldeus, e Deus diz para ele sair da sua parentela, no capítulo 12, na terra de Harã, ou seja, ao extremo norte da Mesopotâmia. Deus chama então Abraão. Nós vimos aí o êxodo, o caminho do povo do Egito até a terra de Canaã, e agora nós vamos falar do caminho que foi feito por Abraão de Ur dos Caldeus até a terra prometida, até Canaã, a terra que Deus havia lhe prometido. Nós vamos ver que ele começa saindo ali de Harã, ele percorre um trajeto de mais ou menos 1.650 metros, e ele adentra pela região do Líbano até a terra de Canaã, e em Siquém, localizado ao norte da Palestina, ele monta o altar, sacrifica e adora a Deus. Ele segue sentido ao sul e passa por Betel. Ali também ele levanta um altar e adora a Deus. De Betel, ele desce mais ao extremo sul, passa por Hebrom e chega até os carvalhos de Moré, até os carvalhos de Moré. Deus faz um pacto com Abraão ali, e nesses carvalhos, Abraão compra uma parte de terra, aonde vai ser feita ali o cemitério da família de Abraão, onde na aula passada nós dissemos que toda a família dele foi enterrada naquele lugar. E ali no campo de Efron, Abraão compra esta terra e então vai construir ali a caverna de Maquipela, aonde será o sepulcro de toda a sua família. Então nós vimos aí a importância desse estudo da geografia bíblica. Vamos falar um pouco dos montes da Palestina. Nós queremos dizer que os montes, eles têm uma importância muito grande para o povo de Deus, porque os montes, eles são importantes por vários motivos. Um deles porque servia de refúgio para eles se abrigarem dos exércitos inimigos. Os montes também tinham uma outra importância muito grande, que era de poder acumular ali as águas pluviais que desciam para os vales que irrigavam toda a terra. Os montes também eram férteis, cheios de árvores frutíferas, e entre estas árvores frutíferas nós vamos ver alguns arbustos, como as oliveiras. Então nós vamos ver que é muito importante nós estudarmos a geografia bíblica, porque ela nos dá, então, entender sobre esses textos da palavra de Deus. Para Israel, as montanhas também tinham as seguintes utilidades. Elas serviam, então, como lugar de segurança, também era útil porque era um lugar de refúgio, era um esconderijo, e também porque armazenavam alimentos ou mantimentos, era um lugar onde eles podiam esconder dos exércitos inimigos a produção de mantimentos que eles tinham. Eles também extraíam destas montanhas
onde a Bíblia vai nos falar em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 até o 9, que estas montanhas, elas davam a eles riquezas, pedras preciosas. Tanto é que em 1 Reis capítulo 5, versículo 17, Salomão vai pedir para que eles vão até esses montes e arrancam ou extraiam dali pedras para os alicerces da construção do templo, da casa do Senhor. E eram pedras importantes, pedras lavradas, eram pedras que serviam de estrutura para o templo. Entre outras riquezas, eles extraíam das rochas, que as rochas eram cobertas de ferros, e eles podiam extrair aí então ferros, cobres dessas rochas, e então tinha uma importância muito grande para eles os montes. Nós vamos ver que a terra de Canaã é uma terra coberta de montes, de muitos montes, e falaremos aqui de alguns com maior destaques na história bíblica. Montes que estão relacionados na palavra de Deus, que são montes importantes para nós entendermos os relatos bíblicos. Nós estaremos estudando então os montes de Naftali, ou seja, toda a região montanhosa do norte de Israel. Naquela região norte de Israel, nós vamos ver que os montes são notáveis nesta região, porque são muitos os montes. Ali, nesta região norte, nós vamos encontrar Monte Tabor, Monte Gilboa, o Monte das Bem-aventuranças e o Monte Carmelo. Esses montes que têm a sua historicidade e que têm fatos e relatos bíblicos que aconteceram nesse período. Nós estaremos estudando também os montes da Palestina e os montes também a oeste da Palestina, ou seja, os montes que estão ao ocidente da Palestina e os montes que estão ao oriente da Palestina, ali na Transjordânia, ou seja, na Jordânia e Transjordânia. Quando nós voltarmos com os nossos mapas, nós colocaremos esses montes localizados em seus devidos lugares e vamos ver então exatamente quais são os montes orientais e os montes ocidentais da história do povo de Israel. Que Deus os abençoe, que na próxima aula nós possamos então assim entendermos cada um desses montes que iremos falar a seguir. Então, você que está nos assistindo nesse momento, está nos vendo, dá um joinha para nós podermos continuarmos com as nossas aulas e incentivados por vocês. Se inscrevam lá no nosso canal e nós queremos dizer para vocês que Deus vai nos abençoar e abençoar vocês ricamente. Até mais.